Aqui vamos em mais um capítulo de Obreiros da Vida Eterna, André Luiz e Chico Xavier. Hoje vamos ver o capítulo 6º, Dentro da Noite. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase imperceptível. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque, durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Denso nevoeiro abafava a paisagem sob o céu de chumbo, e, ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente. Eu abro um parênteses aqui, que esse tipo de atmosfera é feita pelos pensamentos dos encarnados, certo? Nossa responsabilidade. A fabricação de ar puro incessantemente. Na casa, renovando o ambiente geral. Vivíamos o sol, fundamente diferenciado, em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível. Cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária, os ocasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados, como a gente já tem ouvido. Congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Na verdade, muita vez viajara entre a nossa colônia feliz e o plano crostral do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação, aliada à neblina, pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, faziam quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós, com o proveito necessário. Assim, assentiu o assistente Jerônimo, num abrigo de pronto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Estampou o riso franco aos lábios e acentuou. Por isso mesmo, quando na crosta da terra nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sobre árvores acolhedoras, neste ponto os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e renitentes confessos não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. A conversação, rica de particularidades interessantes, compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros que eram, aí, aparelhos preciosos e indispensáveis. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamo-nos para a pequena jornada ao abismo, lugar ainda mais denso. Convocou Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata. 3 mulheres e 17 homens, que à primeira vista não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas.
mas que se mostravam no olhar sereno e firme, boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Admiráveis essas pessoas. Mais tarde vim a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadores de virtudes e valores apreciáveis. Verdade. Que colaboravam na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências mais elevadas de expressão. Dirigindo-se ao subalterno, que receberá atribuições de subchefia, indagou Zenóbia serena. Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer, principalmente, as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse, bem-humorada, irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha. E detendo-se ao nosso lado, acrescentou, de antemão, rogo desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesses que me é particular. A clarividência de Luciana, a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Ponto. Ligeiro véu de melancolia inexplicável toldou-lhe repentinamente o olhar, mas cobrando ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólito endereçará pelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. O ex-sacerdote comentou, confortado. A cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativa noite. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato, pela manhã. Alguns servidores seguiam para a crosta, prestando apoio à expedição de Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Certos departamentos abrir-se-ia a visitação dos encarnados parcialmente libertados da crosta, em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Meu Deus, quanto trabalho! Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem, procedentes de esferas elevadas. Organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida. 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para a regeneração trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparadas por amigos para reencontro confortador, em caráter temporário. Variadas delegações de trabalho espiritual, junto a instituições piedosas, encontrar-se-iam no abrigo para combinar providências. 2 novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro das breves horas e demorar-se-iam até amanhã. Conforme aviso prévio, todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito. Medidas outras de menor significação
foram recomendadas e, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite, sem nenhuma delonga. Zenóbia, hein? Eu não conseguiria disfarçar a surpresa, examinando semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas 4 horas. Ultimando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. Ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosa. Convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. E fitando-nos resoluta, informou: quanto a nós, sigamos silenciosos, a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta, mas justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam esses sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar o maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Decorridos alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos-nos a caminho. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e, em meio deles, dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe, se afastavam de nosso caminho, assustadiças. E, embora a sombra, espessa, observava alguma coisa de infinita desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua, como bola sangrenta, através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar, especialista na travessia daquelas sendas estreitas, e, conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio, em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Atingimos zona pantanosa, em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas, arbustos tristes, assomavam indistintamente o solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias. Tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar, oh, que forças nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber midudências, todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou célere. Jazem aqui almas humanas? O interpelado, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo, em que me pedia calar. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras, curtas, para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Esse André não aprende, né? Ajude-nos, quem passa, pelo amor de Deus. Salvai-nos por caridade. Socorro, viandante, socorro, socorro. Verificou-se então o imprevisto. Certamente, as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar. Mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáureos descomunais proporções, avançavam em nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda dos charcos.
Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme. Quase imperceptível, estalido partiu da destra da irmã Zenóbia, e 10 auxiliares aproximadamente utilizaram minúsculos aparelhos, emitindo raios elétricos de choque através de insignificantes explosões. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os alcançantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos. Socorro, socorro. Cortava-me a sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Segui a expedição, diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era do subalterno chamado a cooperar. Esse André, né? Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos, penetrando o terreno de configuração diferente. Aliviou-se-me, de algum modo, o coração condoído. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Aproximávamos com visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo de 25 pessoas. Temiam-nos a expressão numérica e fugiam pressurosos. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e, atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto, com a recomendação que nos aguardassem a volta. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos, os 4, mais ela 5, a caminho adentro, acentuando que encetaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce, o ar mais tranquilo. Estamos em reduzido oásis de paz, em meio de extenso deserto de sofrimentos, esclareceu Zenóbia, quebrando um longo silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos de nossa vinda. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor, a que se atiravam voluntariamente. Dilaceram-nos o espírito as imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível. Ajuda essa que, até hoje, vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde, libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. Não adianta tirar-eles de lá, eles voltam. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Estabelecida a ressalva que percebi especialmente formulada de modo indireto para mim, Zenóbia continuou bastante emocionada. Compete-me agora alguns esclarecimentos. Nesse instante, deve esperar-nos, na orla do abismo, o irmão a que aludi, devotado amigo para mim, noutro tempo, e pelo qual devo trabalhar na atualidade, através de todos os recursos legítimos ao meu alcance.
Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Creio precisas essas explicações preliminares, facilitando-lhes a obsequiosa colaboração nesta noite. Muitas vezes, a surpresa dolorosa compete-nos a solução de continuidade no serviço a fazer. Daí a minha preocupação justa em prestar-lhe os informes devidos. Tratando-se do padre Domênico, entidade a quem muito devo, foi ele, clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até ao fim de seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos caprichos que alimentava no coração de homem, apaixonado e voluntarioso, em breve caía em despenhadeiros que lhes varerem os amargosos padecimentos depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos, conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos. Recebeu todas as advertências e avisos salutares tendentes a modificar-lhes a conduta criminosa e desvairada. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhe eram ministrados, mas pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o também à própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Minha debilitação estabeleceu cumprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Mais de 40 anos rolaram entre nós, de tempos a esta parte. Porém, os seus sentimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado desde muito, voltou à crosta para angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil e ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Precipitou-se em terrível aridez de coração, envolvendo-se em forças que o aniquilaram e entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não lhe ocorram, foi a meu pedido autorizada a incluí-lo entre os titulares externos de nossa instituição. Consegui, desse modo, que alguns de nossos cooperadores lhes atenuassem um movimento fácil, sem que pudesse lhe dar conta de nossas operações fluídico-magnéticas. Nesse sentido, tem sofrido muito. No entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual. Além desse alívio, que lhe é sumamente indispensável, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilhos de vulto, dificultando-nos a ação intercessória. Urge, porém, que regresse à reencarnação. Amigos nossos, devotados e solícitos, amparam-me o pedido em benefício dele e Domênico. Voltará a unir-se como filho sofredor de uma de suas vítimas de outro tempo. Vítima e verdugo, porque, num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Para reintegrar-se nas correntes carnais, preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir, pelo menos, a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquele que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Para a obtenção desse resultado, é imprescindível que melhore interiormente. Se conseguirmos
que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe o entendimento, experimentará novas percepções visuais e provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora na derradeira romagem dos círculos carnais. Conseguida essa providência, creio que será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais da recapitulação terrestre. Estabeleceu-se natural intervalo nas considerações de Zenóbia. Nenhum de nós ousou formular qualquer interrogativa. Ela, porém, prosseguiu humilde. Desde alguns dias, ouve-nos Domênico a voz, tal como o cego que não consegue ver. Não posso identificar-lhe perante a ele, a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção, mas espero que nessa noite muito possamos fazer em seu favor, com os valores da prece, aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividência de Luciana lhe possam elevar o tônus vibratório. E ocorrendo isso, como espero em Nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que lhe foi mãe dedicada e compassiva, com o fim de recolher e conduzir a crosta para as providências cabíveis. Estou convencida de que, podendo ver a genitora, Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima com o valor desejado. Indicando determinado ponto da paisagem, informou: em vista do serviço a realizar, recomendei que 2 auxiliares o trouxessem a local adequado, onde possamos orar livremente e auxiliá-lo com nossas palavras, sem interferências estranhas. Em seguida, rogou comovidamente: e agora que iniciaremos o trabalho de tanta significação para a minha alma, insisto para que me perdoem o caráter pessoal da tarefa e que a oportunidade de nos reunirmos 5 irmãos tão bem sintonizados não é bastante comum, e em vista da providência assinalada para amanhã, sinto que não devo adiá-la, porquanto a desintegração dos resíduos inferiores pelo fogo etérico se faz acompanhar de muita renovação nestes sítios. Poderíamos, desse modo, Ernestina, Domênico e eu, perder sagrado ensejo de repetição problemática. Calou-se de súbito a orientadora, conservando-se na atitude de quem medita, em silêncio, de coração voltado para o Todo-Poderoso. Decorridos alguns minutos, prosseguiu acentuando: estejam certos de que serão meus credores para sempre, tendo-se em conta a elevada posição da diretora da Casa Planetária, comovia-nos semelhante demonstração de humildade. Constrangidos quase diante do seu exemplo cristão, seguimos-la à pequena eminência do solo, vagamente iluminada entre 2 companheiros, velavam diante de alguém estendido em decúbito dorsal. Estava deitado lá de costas. A mentora, benevolente, dispensou ambos os auxiliares, recomendando-lhe integrar a comissão de serviço, que se postara distante, aquelas 20 pessoas lá. Em seguida, Zenóbia aproximou-se maternalmente e, deixando-nos surpresa, sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz no regaço carinhoso. Aquele homem, trajando burel esfarrapado e negro, exibia horripilantes faces. Burel é a roupa de padre. Não obstante a sombra, viam-se-lhe os traços fisionômicos que inspiravam compaixão. Cabelos em desalinho, olhos fundos na caverna das órbitas, boca e nariz tumefactos em horrível máscara de ódio e indiferença. Dava a ele a impressão de celerado comum, que só a enfermidade conseguiria imobilizar para a prestação de contas com a justiça. Não acusou emoção alguma ao contato daquele colo amoroso e nem se apercebeu de nossa presença amiga, de olhar parado no espaço, num misto de desespero e zombaria,
semelhava-se a uma estátua de insensibilidade vestida de farrapos hediondos. Domênico, Domênico, clamou irmã Zenóbica com ternura fraternal. Deveria o interpelado experimentar extrema dificuldade na audição, porque só depois de pronunciado o seu nome diversas vezes foi que, como alguém que registrasse sons de muito longe, exclamou irritadiço: Quem me chama? Quem me chama? Ó poderes orgulhosos que desconheço, deixar-me no inferno, não atenderei a ninguém, não desejo o céu reservado a prediletos. Pertenço aos demônios do abismo. Não me perturbem, odeio, odiarei para sempre. Quem te chama? Considerou a diretora delicada e afetuosamente. Somos nós que te desejamos o bem. O infeliz, entretanto, ao que observei, não se apercebeu da frase confortadora, porque continuou praguejando insensível. Malvados, gozam do paraíso enquanto sofremos dores atrozes. Hão de pagar-nos. Deram-me direitos no mundo, prometeram-me a paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais e precipitaram-me nas trevas. Desalmados, Satã é mais benigno. Nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou pacientemente. Pediremos a Jesus te restitua, ainda que por alguns momentos, o dom de ouvir. Solicitando-nos acompanhar-lhes a rogativa, invocou: Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que auxilia a fome de justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz de teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada, do aprisco de teu coração. Permite que os seus ouvidos tenham acesso aos ecos suaves do teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável bondade. Oh, mais uma vez, reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Em seguida à súplica, sensibilizado, observei que de todos nós se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia, como a reforçar-lhe as energias, e de suas mãos carinhosas e beneméritas, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. Mais uma vez nós vemos que as dádivas não vêm diretamente para aquele que precisa, vêm através de alguém que merece. É aquele que intercede, tem merecimento e esse sim doa ao necessitado. A amorável amiga colocou-as sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Chamou-o novamente grave e terna. O interpelado, agora revelando capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço por levantar-se. Tateou em torno de si e bradou: Quem está aqui? Somos nós, respondeu Zenóbia desvelada, que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenhas paz e luz. Quimeras, gritou o infortunado, acusando alguma transformação íntima. Fui traído em meu ministério sacerdotal. Negaram-me os direitos prometidos. Fui espezinhado e ferido. Que desejais de mim? Lastimar-me? Não necessito da compaixão alheia. Aconselhar-me? Impossível. Estou cego e atormentado no inferno por deliberado menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente. Domênico, falou-lhe então Hipólito, a pedido da orientadora, que lhe fez silencioso gesto de solicitação nesse sentido, dando-nos a ideia de que não desejava empregar
a própria voz na conversação que se iniciava. Não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Justiça? Replicou ele, vibrando emotividade. E não tenho fome do direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça. Acalma-te, disse o nosso companheiro com voz firme. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente envergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos da tua vida mental. Espera, vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir em teu coração. E em seguida passaremos a auxiliar-te, para que releias com a serenidade precisa o livro das tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. O infeliz emudeceu por momentos e, tomados de forte desejo de auxílio, endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor e bastante luz para a nossa irmã Luciana, a fim que pudesse ver aquela consciência culpada com eficiência precisa. Impressionante, né, amigos? Impressionante. Vamos ver o que a gente pode observar de tudo isso. André descreve a atmosfera da região onde a casa transitória está. Acesas as luzes artificiais, nevoeiro abafava a paisagem. Sob o céu de chumbo, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente. Região onde a matéria obedecia outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Mais uma vez, lembramos que essa atmosfera densa é resultado dos pensamentos dos encarnados e desencarnados que estão na crosta da Terra. São milhões de pensamentos relacionados à maldade. São filmes, livros, desafetos pessoais e coletivos, ódios relacionados a raças, gêneros ou opções das mais variadas que geram essa atmosfera pesada e nociva. Não é verdade? Aquelas pessoas que ficam engendrando guerras, aquelas pessoas que ficam engendrando formas de vender mais drogas para pobres coitados. Todo esse tipo de pensamento forma essa massa que nos foi descrita. Então nós precisamos, se nós não pensamos esse tipo de coisa, devemos pensar coisas elevadas para diminuir um pouquinho dessa onda negativa. Assim como a gente coloca gelo numa água fervente para abrandar, também nossa pequena contribuição de pensamento positivo, a nossa prece, a nossa melodia agradável, pode ajudar a diluir toda essa massa negativa. 2. O Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis. Então, são indivíduos ainda primitivos na sua evolução intelectual e civilizatória, mas que são boas. Então, é a bondade do coração, é o desejo de ajudar ao próximo que faz com que elas sejam prestativas para esse tipo de trabalho. Tão duro, tão difícil. Humanos primitivistas com valores apreciáveis. Que tipo de pessoa seria? Indígenas, caboclos ou qualquer outro indivíduo ainda caminhando na evolução social, mas com índoles e competências positivas, não é? 3. Zenóbia recomenda os equipamentos para a jornada ao abismo.
as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Percebemos que as faixas devem resgatar os que precisam e as redes e lança-choques os defenderão de ataques dos rebeldes. 4. Grande número de companheiros e subordinados de serviço. Além das 3 mulheres e os 17 homens citados antes, a caravana levava ainda pessoas de serviço, possivelmente carregando os equipamentos. A gente não faz ideia. 5. Zenóbia deixa a casa transitória todas as recomendações e atividades de rotina, mas eu destaco: certos departamentos abrir-se-iam à visitação dos encarnados, parcialmente libertos da crosta, em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. A casa, além de atender às mais variadas necessidades de desencarnados em tão difíceis condições, também atendia a encarnados que aliviam para atendimentos magnéticos. Então, você olhe só, a gente pode imaginar que essas pessoas que estão indo para esse atendimento magnético são mais ou menos desse nível, mas que estão encarnadas. Então, há socorro em todas as condições. Sempre há ajuda do alto. Por mais difícil que esteja a situação, por mais terrível que a gente possa achar que está, alguém está zelando, alguém está ajudando. E nos cabe agradecer. 6. Ao iniciarem a jornada, Zenóbia faz várias recomendações, que de modo geral seria justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam estes sítios. Certamente, para não despertar a atenção de espíritos ignorantes que os entravariam na tarefa que deveriam durar 4 horas. Eu faço aqui uma comparação. Quando alguém se faz em caravana para levar ajuda a locais aqui no plano físico, em que há pessoas em difíceis condições de vida, a gente não vai com roupa elegante. A gente tem que ir o mais próximo possível das condições deles, com o traje mais simples possível, sem nenhum adorno, para não ofender, para que eles nos recebam com um mínimo de similaridade. André descreve rapidamente a paisagem e destaca: as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias. Eu volto a lembrar que todas as linhas em amarelo são cópia fiel do texto. Recomendo a leitura do livro O Abismo, que descreve detalhadamente uma excursão educativa aos abismos. É um livro muito fininho, está disponível na internet para quem quiser. Se não achar, basta me pedir que eu providencio. 8. Contrariando as orientações de Zenóbia, André questiona sobre as vozes, e por esse fato: minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem em súbito em rogativas tocantes e estertorosas, a que se atiraram voluntariamente. Toda manifestação naquele lugar estimula reações intensas dos que sofrem as condições a que se lançaram por seus atos anteriores. Ninguém está ali por maldade. Em consequência, grande variedade de seres de formas dantescas se dirigiram ao grupo. Usaram então os equipamentos de choque para os afugentar. 9. Zenóbia explica que os que lamentam nos charcos recebem ajuda regularmente. Libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Como nós vimos que ela arrumou lá o Domênico no lugar calminho. Mas eles fogem desse lugar e voltam para o charco. Ou seja, eles querem se ver livres dos monstros, mas não querem se regenerar,
permanecem com os desejos de vingança, como nós vimos o Domênico ser. Ódio e todo tipo, atitudes e pensamentos, o que os faz prisioneiros de si mesmos. 10. Indiretamente, Zenóbia nos dá importante detalhe. Ela vai em socorro de um amigo que no passado foi de grande valia para ela. Esse Domênico ajudou a Zenóbia em momento passado. Padre Domênico é entidade a quem muito devo, ela disse. Ele está nos abismos. Concluímos que não tem evolução espiritual para subir por recursos próprios. Mas a ajuda que deu a Zenóbia no passado será agora oportunidade de socorro. Todo o bem que fazemos será crédito que nós temos. A coisa que parece mais simples, no futuro pode ser a tábua que vai nos salvar do afogamento, não é? Nunca devemos menosprezar uma oportunidade de fazer o bem, por menor que ele pareça. Zenóbia descreve os erros do padre. Por seu estado ainda negativo, foi apenas autorizada a incluí-la entre os tutelados externos da nossa instituição. Nem pode entrar lá na casa transitória. Voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo, sem condições de ser atendido dentro das dependências da casa transitória. Foi mantido protegido até o resgate. Será então encaminhado para a reencarne como filho de uma de suas vítimas. Dífida e devedora, porque ela o matou. Ela se libertou dele no passado, matando-o. Será então um duplo resgate. O Domênico resgata por ter ofendido a ela, por ter feito um crime contra ela, e ela tendo matado. 12. Mas, para tanto, ele deve o infortunado adquirir pelo menos a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que desempenhamos sublime tarefa de mãe. As vibrações dele precisam ser abrandadas para não prejudicar a futura mãe, que vai abrigar ele dentro dela. As vibrações dele podem prejudicar a saúde dessa mãe. Isso nos mostra como a influência vibracional atua nos seres. Lembramos também o poder de amor da maternidade, assim como veremos mais adiante. Ernestina, que foi mãe de Domênico, serviria de agente amoroso para que ele mude seu padrão vibratório e possa ser reconduzido à nova oportunidade. Também a nova mãe, que no passado foi vítima e verdugo, terá a oportunidade de mudar seus sentimentos para com o ofensor. No futuro, não mais se odiarão, pois a relação mãe e filho fará superar o passado. 13. Vemos atividades mediúnicas nos dois planos, eu já falei isso antes. Pela clarividência de Luciana, lhe possam elevar o tônus vibratório. Chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina. Comunicações telepáticas conectam espíritos diantes entre si. Quer dizer, além da Luciana conseguir resgatar as lembranças dos crimes do Domênico, a Zenóbia vai conseguir atrair a Ernestina durante sono para poder conversar com eles. Zenóbia, em prece, pede por Domênico. Todos se acompanham e a sentida prece foram portadores de luz que foi transmitida primeiro a ela. E como tinha que as recolher, em seguida ela transfere para Domênico. Observei que todos nós nos irradiarmos forças brilhantes que alcançaram o tórax de Zenóbia, como a reforçar-lhe as energias, e de suas mãos caridosas e beneméritas, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. Juntos, somos mais eficientes nos trabalhos da prece em benefício de outrem. 15.
Possivelmente envergasse a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. É comum esse fato, já narrado em outras obras. A pessoa desenvolve uma atividade relacionada à religião e se acredita digno de benesses. Muitas vezes, além de não ter desempenhado as tarefas sacerdotais, tem mais atividade messiânica que muitos sacerdotes. Sabemos todos dos enganos praticados por líderes das mais variadas crenças. Então, tem pessoas que não lideram crença nenhuma e são mais abnegadas que muitos que fizeram votos, não é? 16. A irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa. Luciana teria acesso ao passado de Domênico e nessa tarefa o faria relembrar os enganos cometidos, possibilitando que ele entendesse os motivos da sua condição atual, resultado de seus desatinos passados. Então, à medida que Luciana puxa as lembranças para ela perceber, o Domênico também toma conhecimento. Meus amigos, como sempre, precisamos retornar à leitura, rever passagens, esclarecer coisas. Se possível, tenham o livro, leiam o livro em papel. Tragam comentários para nós estudarmos em conjunto. Foi uma alegria estar com vocês e eu aguardo todos no nosso próximo encontro.